No vídeo de hoje eu vou mostrar na prática como responder essa pergunta: qual o jeito certo de escalar? Para isso eu separei aí um desafio de boulder e chamei alguns amigos que têm aí tamanhos, alturas, envergaduras e técnicas aí diferentes para a gente resolver o mesmo desafio. Vamos lá? Hoje vamos falar de uma coisa bem bacana, um pouco de as perspectivas diferentes aí na escalada, né? Como que diferentes pessoas com diferentes afinidades técnicas ou até envergadura escalam a mesma via, escalam o mesmo boulder e o que que muda, né? Vocês vão entender que um termo muito utilizado aí na escalada, que é um beta, né? O famoso beta daquela via, o famoso beta daquele boulder, que significa basicamente qual que é o caminho ali mais indicado para você completar e chegar no topo daquela via que você está fazendo. E que geralmente quando existe ali um planejamento de uma via indoor, um boulder indoor, já se tem um beta esperado, né? De qualquer jeito mais indicado de escalar. Mas o mais interessante é quando você deixa para as pessoas tentarem escalar e você vai notar que cada uma usa o seu estilo e chega no mesma finalidade, no mesmo objetivo de uma forma diferente do que foi aquele beta pensado. Isso muda por várias questões, seja a altura, seja a envergadura da pessoa de braço, seja também afinidades técnicas. Vocês vão notar até que tem pessoas que, talvez por algum histórico de outro esporte ou histórico físico, a pessoa usa uma técnica melhor que a outra e ela tem preferência por aplicar aquela técnica para chegar no objetivo dela. Então, a gente vai olhar um pouco para isso hoje e eu trouxe até alguns convidados para escalar junto com a gente e fazer essas comparações. E sem mais demoras, vamos lá para o vídeo. E quem ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve aí para incentivar aí tanto esse canal e a comunidade aí de escalada no Brasil que vem crescendo cada vez mais, beleza? Vamos lá. Hoje vamos ver aqui, pessoal, uma escalada, um desafio de boulder que ele é bem interessante, né? Ele demanda que você utilize algumas técnicas aí para conseguir resolver. Ele é interessante aí que em certas partes você não tem muito pés, né? Você tem que até se subir bem em pé na mão, trocar algumas coisas. E ele é um desafio bem interessante, que ele necessitou aí uma leitura bacana para entender como que ele poderia ser feito. E eu trouxe aí não só o jeito que eu escalei, mas eu vou mostrar agora um pouco mais de como cada uma das pessoas aí que eu trouxe para a gente ver hoje escalou e resolveu esse desafio aí desse boulder. Mas então, vocês vão notar aqui que ele começa de uma forma bem tranquila, né? Ele já começa um pouquinho sem pé, mas aqui a gente já tem uma primeira diferença para a gente notar, né? Como vocês podem ter visto aqui, eu juntei as minhas mãos nessa garra e com o meu pé ali naquele módulo lá embaixo, mas isso já muda bastante, como por exemplo, eu trouxe aqui a Carol, que estava fazendo o mesmo boulder, o mesmo desafio, e ela fez uma técnica bem sutil, mas bem importante, que é esse toe hook que a gente chama, né? Que traduzindo o termo, ele é um gancho aí com a ponta do pé, e isso ajudou demais a dar uma estabilidade para que ela fosse possivelmente para a segunda garra, né? Que ela juntasse as duas mãos igual eu juntei direto do módulo. Então isso já é uma das primeiras técnicas que a gente utiliza. Isso ajuda bastante para que o seu corpo não seja puxado com tudo, né? Onde você está só segurando os braços, tem pouco apoio de pé e seu corpo vai acabar sendo balançado ali com a gravidade. Para que isso não aconteça, esse toe hook cai super bem e te estabiliza para você continuar seguindo. E aí na sequência eu dei a continuidade nessa subida aqui e também já fiz um segundo match, onde vocês vão notar que eu junto coloco a minha segunda mão ali em cima e eu faço isso de uma base bem baixa, né? Isso é muito por conta da minha altura, então meu pé tá ali embaixo e eu já consigo fazer essa junção. Mas no comparativo, a Amanda, que também estava com a gente escalando, ela teve que aplicar uma outra técnica para realizar o mesmo movimento. Então, essa é uma técnica bem interessante e bem semelhante à primeira que eu mostrei para vocês agora há pouco, mas ela se chama heel hook. E a tradução também é mais na linha de um gancho de calcanhar, digamos assim, né? Ou talvez essa fosse a melhor forma de traduzir, não literal.
Mas a partir desse gancho, da mesma forma que ela estava segurando com a mão direita ali, ela enganchou o pé para fazer o mesmo tipo de sustentação e ela conseguir tirar a mão e pegar a segunda garra ali de cima. Então notem como eu ainda tinha altura para ficar no módulo na garra mais baixa, né? E nesse caso foi necessário colocar ali esse heel hook para dar continuidade na via de forma mais estável, sem que a pessoa tenha que fazer muita força ou sem que ela caia. E aí vocês podem ver um pouco dessa diferença. Tem uma certa subida aqui que a maioria de quem estava com a gente escalando fez de forma muito parecida, mas aqui tem uma nova diferença também que vocês vão notar para outras pessoas escalando. Nesse ponto específico aqui, já vai ser, eu acho que a terceira técnica que eu vou falar aqui no dia, que é um drop knee ou knee drop, né? Sempre tem essas variações aí, mas o mais importante é uma jogada para baixo do seu joelho. É difícil traduzir isso diretamente, mas eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Aqui nesse caso, minha envergadura ajuda bastante nisso. Você consegue, ou você vai ficar com o pé em cima da garra e vai ficar muito para fora da parede, você vai ficar se empurrando demais para fora da parede, fazendo muita força no braço. E para evitar isso, o que eu fiz? Eu virei meu joelho, apontei meu joelho para baixo e para a direção da parede, para que meu corpo ficasse mais estabilizado e mais próximo da parede, e assim eu conseguisse tirar meu braço para alcançar aquela garra lá em cima. Então esse knee drop aí, ele dá uma estabilidade muito grande para que você consiga performar alguns movimentos com o braço sem que teu corpo saia para fora da parede, ou você tem que fazer muita força nos braços para isso. Então isso já é uma técnica bem interessante e foi a forma que permitiu que eu terminasse esse boulder para agarrar lá em cima, mas ainda assim, no final, como vocês perceberam, até fiquei meio perdido ali, mas foi necessário eu colocar também o heel hook, igual foi feito lá embaixo pela Amanda. Eu fiz aqui em cima para eu de fato colocar a segunda mão no top ali e concluir o desafio desse boulder. Então notem que teve esse ponto aí. E aí quando a gente fosse olhar, por exemplo, para o Denis, que também tem uma envergadura muito parecida com a minha, e ele fez uma movimentação muito semelhante à minha também, do knee drop, como vocês podem ver. Ele seguiu de forma muito parecida, só que a finalização dele foi diferente da minha. Então aí, como vocês podem ver, eu tinha já feito aquele gancho ali com o pé esquerdo na garra da esquerda também. Ele fez o oposto disso. Ele abriu aí o que a gente pode chamar que é a nossa quarta técnica da vez, que é um flag com a perna dele. Então ele não tinha apoio com a perna direita, mas ele fez essa abertura para que ele consiga equilibrar o corpo dele. Então o peso dele conseguiu ficar concentrado ali no pé esquerdo dele, por conta desse flag que ele fez. E ele fez uma segunda técnica muito sutil, mas que eu já falei aqui, que foi um toe hook, né? Então ele fez um gancho ali com o seu pé direito na dobrinha da parede. Então assim, foi bem sutil porque não foi um mega gancho que ia super ajudar, mas ele já deu um a mais por conta desse hook que ele fez, esse gancho que ele fez ali com a ponta do pé. Isso ajudou bastante ele. Então foi essa combinação dessa flag com esse hook bem bacana, que ajudou na finalização diferente do que eu fiz. Mas tivemos aí também uma outra variação onde a Amanda estava escalando, e vocês já podem notar que logo de cara ela fez um match, né? Ela juntou as duas mãos na mesma garra. Isso é uma vantagem que ela conseguiu tirar, porque ela precisava ficar um pouco mais alto do que as pessoas que têm estaturas maiores para poder alcançar o final, mas é algo que, por exemplo, eu com a minha mão eu não conseguia executar essa junção, pelo tamanho da mão mesmo, né? Então ela conseguia. Então o que ela estava perdendo na altura, ela tentou utilizar outros caminhos, e ela juntou duas mãos numa garra bem pequena para poder alcançar uma altura maior nessa via, mas ainda assim ela aplicou na prática uma técnica muito mais dinâmica para poder chegar no final, ou seja, ela deu um impulso aí com a perna esquerda para poder pegar lá em cima, quase que um pulo aí para poder pegar a última garra
e aí sim finalizar que nem o Denis finalizou, por exemplo. Então, como vocês podem notar, é o que a gente chama de dinâmico, né? Onde você dá esses saltos ou um pulo ou até um impulso ali um pouco maior para poder alcançar uma outra garra e finalizar essa via também. Então foi isso. Pô, espero que vocês tenham curtido aí essas comparações, essas diferentes estratégias, né, que cada um utilizou para cada parte do boulder ou até para chegar no final, para conseguir finalizar. E vocês vão notar que é muito comum isso acontecer, independente do beta que existe para aquele desafio, cada um vai aplicar de uma forma. E isso é uma parte bem legal da escalada, então não existe o jeito certo para você escalar, respondendo até a nossa pergunta aí, não existe esse jeito certo. Existe o jeito talvez mais indicado, que é esse tal do beta, mas dependendo das suas aptidões, dependendo das suas vantagens ou dos seus desafios, você pode escolher o seu caminho. O importante é você completar o desafio, né? Você começar ali no local indicado, você seguir a via no caminho dela e você terminar onde deve terminar. Mas agora, como que você vai fazer isso, fica a seu critério, e aí fica o critério de cada escalador, escaladora. Mas é isso, então, ó, dá aquela comentada aí do que vocês acharam, se tem alguma parte que vocês fariam diferente, para quem conhece já um pouco mais, se tem alguma coisa que vocês gostariam de saber mais que eu falei no vídeo aí, tem muita coisa legal que eu quero ver se eu consigo produzir vídeo para vocês, tanto falar mais de cada técnica que eu citei rapidamente, de cada detalhe ali que eu fui falando de talvez a garra ou coisas do gênero, mas fica atento aí, já se inscreve no canal, comenta o que vocês querem ver mais por aqui e aguardem aí os próximos vídeos. Valeu, abraço!